Graça e paz, queridos, que estamos mais uma vez para trazer a mensagem profética para a sua vida. Hoje estamos terminando mais um tema do assunto que estamos abordando aí durante já mais de 100 dias. Hoje, exatamente faz 115 mensagens sobre esse assunto, que é o fruir do avivamento. O tema hoje é o último dia, é a quinta parte, que é críticos hipersensíveis, estourados e juízes, entre parentes, mais santos do que os outros. E hoje é a parte 5. Vamos lá para nossas passagens bíblicas. Provérbio 29, versículo 11 e o versículo 20 e 22. Diz assim: um tolo expande toda a sua ira, mas o sábio a encobre e reprime. Tem visto um homem precipitado, mas nas suas palavras? Maior esperança há de um tolo do que dele. Um homem iracundo levanta contendas, e furioso multiplica as transgressões. Agora, vamos para Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 31 e 32, que diz assim: toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmias, e toda malícia seja tirada de entre vós. Antes, sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Agora, Filipenses, capítulo 4, versículo 8, que diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Agora, finalizando a leitura de hoje, Tiago, capítulo 4, versículo 11 e 12, que diz assim: irmãos, não faleis mal um dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Há um só legislador e um juiz que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julga a outra? Então tá aí. Sempre falo que essas passagens bíblicas, elas são a nossa base de tudo aquilo que nós estamos falando aqui, esses 5 tópicos desse tema: hipersensíveis, estourados e juízes. Vamos lá? Pessoas boas, piedosas, nem sempre concordam entre si, e há, com certeza, espaço para as diferenças em assuntos não essenciais. De fato, uma parte da maturidade é capaz de diferenciar entre o que é essencial e o que não é. Porém, alguns têm falta de sabedoria para deixar de transformar assuntos pequenos, não essenciais, em grandes controvérsias e divisões totalmente desnecessárias. Em outras palavras, eles desenvolvem alguma doutrina preferida ou questão se forçam e a forçam, em goela abaixo. Tem de ser assim. Ou você aceita ou você não aceita, tem que engolir isso. Talvez tais padrões nos distraem das questões principais de discipulado, de comunhão, evangelismo e missões. Obviamente, disputas internas e distrações são exatamente o que o Satanás quer que aconteça. Queridos, o que nós lemos aqui é exatamente assim. Não é porque nós estamos numa igreja que nós vamos ter as nossas diferenças, ter diferenças de pensar, mas essas diferenças elas devem e precisam ser sentadas para discuti-las, não de forma árdua, não de forma rude, mas de forma sábia, né? Então, os maduros na fé, eles tendem isso, né? Agora, as pessoas que são imaturas, as pessoas que são neófitas, né? Neófito não é porque não estão querendo, ainda não aprenderam, não, porque não querem aprender, né? E discutem desnecessariamente. E o pior de tudo, de coisas desnecessárias.
Aí transforma aqueles assuntos tão pequenos, tão banais, e faz com que aquilo seja uma coisa muito grande e se transforma numa briga, numa divisão totalmente desnecessária dentro das igrejas. Isso não é o que Deus quer, é o que Satanás quer. Tudo que ele quer realmente é trazer divisão. Ele sabe muito bem que a divisão, ela sempre será um obstáculo de Deus derramar a sua glória sobre a sua igreja. Então pense bastante sobre isso. Antes de divergir com alguém, antes de brigar com alguém ou discutir com alguém, vamos ver se há necessidade, se isso é necessário mesmo. Tem coisa que é desnecessária, briga desnecessária, discussões desnecessárias. Aí nós temos aqui, ó, em 1 Coríntios, perdão, eu enrolei tudo aqui, né? Em 1 Coríntios, no capítulo 12 até o capítulo 14, Deus descreve a igreja como muitos membros, diversos dons, necessidades e qualidades. Então, vamos tentar nos entendermos aí. Eu falo que a igreja, todos nós temos dons diversificados. E esses dons precisam ser efetuados na igreja de forma sábia, de forma madura, de forma espiritual. Todavia, com toda a nossa diversidade, temos que nos espanar para viver e trabalhar em unidade. Observe só o que Paulo fala aqui em Efésios, no capítulo 4, no versículo 2 e 3. Observe só. Com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então está aqui essa questão de a gente nos entender dentro da igreja. Nos entender. Então é preciso que a gente preste atenção muito nisso, nos guardando dessa situação toda, para que a gente não possa fugir do objetivo que a qual Deus diz. É como Deus dissesse que viemos nos preservar com esforço para manter esta unidade. Às vezes a pessoa não se esforça em nada, ele não se faz nada para poder preservar a unidade. Ao contrário, infelizmente, provocam mais desunião, provocam mais divisão. E aqui o texto está dizendo o seguinte: vamos preservar, vamos nos esforçar para preservar essa unidade dentro da igreja. O que é preciso fazer? É me calar? Então vou me calar. Se é preciso abrir mão de alguma coisa na igreja, que eu abro mão de alguma coisa. Mas que se faça alguma coisa para que mantenham essa unidade. Esse entendimento de Paulo é o que Paulo procura nos ensinar aqui nessa passagem. Deus claramente, nos manda andar quilômetro extra para ganhar o vínculo da paz na igreja. Como nós já falamos aqui. Se for preciso andar, ande quilômetros, se for preciso, extra. De fato, nós não oramos, testemunhamos, servindo a Deus da mesma forma. Nem isso é requerido de cada um de nós. O amor cristão e a maturidade demandam que aceitemos e valorizamos nossa diversidade e não nos dividamos e brigamos por causa dela. Ao contrário, todos nós já falamos aqui, vou repetir, somos diferentes um do outro. E essa diferença tem que ser de forma amigável, em comunhão, porque o que está faltando hoje é isso, justamente, a gente entender um ao outro, a diferença do irmão, a diferença do irmã, enfim. É maravilhoso relatar que um crente remanescente de igreja está trabalhando no sentido de uma maior unidade, apesar dos diferentes gostos e desgostos. Embora muitos desses crentes tenham brigado durante anos nas igrejas, eles estão aprendendo a concordar em discordar. Não importa quanto tempo você ou a sua igreja tenha vivido em ódio e negativismo, mas não é tarde demais para que nós possamos mudar e resgatarmos a unidade da igreja. Deus pode transformar igrejas e famílias cheias de tensão em gloriosa imagem da graça
e do amor de Deus. Que nós possamos voltar a esse momento. Lembra da mensagem que Deus deu lá à igreja de Éfeso, no capítulo 2 de Apocalipse? Voltar ao primeiro amor. Esse está faltando hoje. Nós temos muitas coisas boas que nós fazemos em favor do Evangelho. E Efésios também, a igreja de Efésios, como nós até lemos aqui as passagens dela, é uma igreja que também vivia esse potencial de evangelismo, de missão, é uma igreja ativa, mas faltava justamente o que nós estamos pregando aqui, essas pequenas coisas que é voltarmos, retornarmos ao primeiro amor, vivermos uma vida de unidade constante com os nossos irmãos. Amanhã estamos com mais um novo tema aí, tá bom, queridos? Terminando mais esse tema importantíssimo, né, que é críticos hipersensíveis e torados e juízes. Que nós possamos aprender com essas lições. Se você quiser aí, volte aí, né, lá no nosso canal. No mês de julho, no dia 9 de julho, nós começamos a falar sobre o fluir do avivamento. Se você quiser acompanhar todas as mensagens, as 115 mensagens atrás, está lá no nosso canal à sua disposição. Deus te abençoe.